Daqui a pouco o pessoal deve vir fazer também uma lá. Então, parece que nós estamos no estúdio, né? Aqueles videocast, podcast. É, mas é isso aí mesmo. Deixa eu ver.
Bom, boa tarde a todo mundo que está aí na sala, já nos esperando. Uns minutinhos aqui de atraso para a gente fazer os últimos ajustes. Estamos começando então o nosso webinar A Caerte Renova, que vai detalhar um pouquinho melhor quais são aí a parceria entre a Caerte, o Sicoob e o BRDE para linhas de crédito para radiodifusão. Como vai ser a dinâmica? Rapidinho explicando. Esse nosso webinar está sendo gravado, né? Então, a ideia da gravação para que depois qualquer um que não estiver aqui com a gente possa enviar essa gravação para que tenha informações adicionais e possa esclarecer dúvidas também. A gente vai ter um espaço aberto para perguntas, então quem está na sala vai poder fazer perguntas ao vivo aqui, e os nossos convidados vão poder explicar e tirar essas dúvidas, né? Eu estou aqui junto comigo, o André Dil de Souza, ele que é gerente adjunto de operações conveniadas e microfinanças do BRDE. Boa tarde, André, obrigado pela presença. Boa tarde, Guido. Boa tarde, pessoal. E também o Paulo Vitor Sangaletti, ele que é coordenador de estratégia de negócios do Sicoob. Boa tarde, Paulo, obrigado pela presença. Boa tarde, Guido. Boa tarde a todos que vão estar conosco aí nessa tarde. Uma satisfação estar aqui com vocês. Eles que vão aí nos ajudar a esclarecer todas as dúvidas e explicar também em detalhes aí quais são essas linhas de crédito, mas antes vou passar a bola direto para o nosso presidente, Fábio Bigolin. Presidente, boa tarde, uma saudação aí para todo mundo que está na sala. Acho que você podia também explicar um pouquinho, né, esse momento que teve a parceria no nosso congresso e que a gente já está aqui esclarecendo como é que vai funcionar na prática. Legal, Guido, né? Boa tarde a todos, boa tarde, Guido, boa tarde ao André, boa tarde ao Paulo. Se puder dar um pouquinho de ganho no microfone deles, para nós vai ficar um pouquinho melhor, tá? Facilitar essa compreensão. Pessoal, a ideia surgiu lá atrás, numa busca de colaboração junto ao BRDE, diretamente, no primeiro momento, para ver como que o BRDE poderia nos auxiliar a ter alguns benefícios para os radiodifusores. Essa conversa foi evoluindo, a gente entendeu algumas linhas que poderiam ser aplicadas, e tendo essa projeção, a gente fez aquela pesquisa lá atrás para ver quais eram as linhas de crédito que o radiodifusor poderia ter interesse. Demandamos isso ao BRDE, e aí o BRDE acabou propondo essa situação de chamarmos o Sicoob como um grande parceiro, uma vez que o Sicoob também é um grande parceiro do BRDE, e nosso também, para que ele faça essa operacionalização. Então, são as linhas de crédito que a gente acabou colocando lá atrás, que seria
aquisição de equipamentos, reforma de estúdios, capital de giro, energia fotovoltaica, que a gente estaria buscando algumas taxas diferenciadas e alguns processos dentro desse contexto, e aí o pessoal agora está trazendo essa devolutiva, né, explicando um pouco mais em detalhe o que cada uma das linhas vai operacionalizar, quais são as taxas, quais são os prazos, como é que vai ter essa formatação. Então, bem-vindo a todos, já passar direto a palavra para eles, que vão estar explicando melhor esse conceito. Lembrando que o Cicobi ele já tem uma grande gama dos nossos radiodifusores como associados, então isso também facilita e agiliza a análise, uma vez que a documentação toda já está no Cicobi, então por isso também um grande parceiro para que a gente evolua com agilidade dentro desse processo. Fechou, obrigado, presidente. Então, para a gente já iniciar e esclarecer, André, passo a palavra para você, você que trouxe aí uma apresentação, inclusive, para explicar para o nosso associado como é que vai funcionar. É contigo e qualquer coisa o Paulo também pode, né, intervir, Paulo, fazendo alguma observação, algum complemento. Só explicando um pouquinho, né, do contexto, né, a gente, como o Fábio explicou, né, a gente vem conversando já há algum tempo, já teve algumas rodadas de conversa, né, entre os presidentes, né, do BRDE, da CAERT, do Cicobi, justamente para tentar identificar quais seriam as necessidades, né, dos associados. Então, essa rodada de conversa já aconteceu, né, teve um desfecho agora recente, né, no evento aí da CAERT, né, onde foi assinado, inclusive, na presença do governador, né, um documento ali de intenções, né, justamente firmando essa parceria, né. E aí, o que diz esse documento, né, basicamente aquilo que foi comentado, quais seriam as demandas principais dos associados da CAERT, tá. Então, está ali mencionado energia fotovoltaica, ampliações de estruturas físicas, compras de equipamentos, né? Não necessariamente a gente está bitolado somente a essas linhas de ação, tá? Isso é importante ressaltar. Essa aqui foram talvez as demandas principais, né? Mas a gente também pode operacionalizar outras linhas, tá? Que o BRDE tem à disposição, ou mesmo o Cicobi, né? E aí é trazido no documento ali os benefícios da parceria, né? O BRDE é um banco de desenvolvimento, então nós só trabalhamos com linhas, a gente não é um banco comercial, né? Então a gente tem à disposição linhas de fundings, né? Como o BNDES, como o Setur, como o FINEP, que são linhas normalmente com condições melhores, né? Do que de repente uma linha, vamos dizer assim, comercial, né? E aí a gente consegue colocar esse recurso na ponta, né? Mas como é que a gente faz isso tendo uma agência só em Florianópolis e escritórios regionais, né? E a gente tem um escritório em Chapecó, um escritório em Itajaí. Como é que a gente consegue chegar no estado todo, né? Então a gente justamente tem essa parceria com as cooperativas de crédito. No caso, aqui em Santa Catarina, muito forte com o Cicobi, com o Cressol, né? A gente tem no Rio Grande do Sul o Sicredi, então, todas as cooperativas de crédito, né? Mas especificamente para essa parceria com a CAERT, a gente chamou a Cicobi porque a gente entende que o Cicobi tem essa área de abrangência aqui no estado de Santa Catarina, né? O Paulo depois vai comentar, vai mostrar, né, Paulo, essa abrangência toda que o Cicobi... Então, assim, para operações de valor, vamos dizer assim, menor, o que a gente diz como valor menor? Até 1 milhão, até 2 milhões, a operação ela tem que ser canalizada através de um dos nossos parceiros, né? No caso, as demandas da associação abaixo desses valores, necessariamente elas precisam passar pelo Cicobi, tá? Se eventualmente existirem demandas de valor maior, né, o valor acima de 2 milhões, por exemplo, um projeto maior, um projeto mais robusto, tá? Aí a indicação seria, de repente, um encaminhamento direto ao BRDE. E aí a gente pode fazer essa ponte, né? A associação tem nosso contato para fazer um direcionamento um pouquinho diferente do que eu vou apresentar aqui, tá? Então, o enfoque aqui hoje das linhas que eu vou apresentar é para um público de micro, pequena e média empresa, faturamento até 90 milhões, com um ticket de operações aí abaixo de 2 milhões, tá? Então, esse aqui é o enfoque dessa apresentação, tá? E já entrando aqui no assunto, né, com relação às linhas que a gente
vai trazer aqui ao conhecimento do associado, né? São linhas diversas, tá? Que a gente tem como matriz ali do BNDES, né? Então são linhas são recursos que a gente capta do BNDES e repassa na ponta, né? Se puder compartilhar a tela, fica mais fácil a visualização, pessoal. Que está na janelinha pequena aqui. Deixa eu... Acabei de fazer aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Acho que agora deu. Tenta fazer a apresentação, Will, de novo, por favor. Melhorou, pessoal? Melhorou, ok. Ótimo. Pode seguir então, André. Joia. E também fiquem à vontade para interromper a hora que for, tá? A primeira linha que a gente traz aqui é uma linha chamada de BNDES automático. Tá? Essa linha, ela tem como objetivo a parte de investimentos, tá? E envolve obras civis, envolve instalações, envolve montagens, aquisição de móveis e utensílios, máquinas e equipamentos. Então, assim, seria uma operação mais trabalhosa, tá? Uma operação que você tem que estruturar. Então, assim, qual que é a condição dessa operação, né? Tem lá uma demanda para fazer uma reforma, para fazer uma construção nova, a parte de instalações, né, melhorias. Então, a gente tem uma condição aqui de taxa Selic mais 4,35, tá? Em operações que a gente usa Selic, o BNDES exige uma sobretaxa de 0,19 adicional ao Selic mais 4,35, tá? O prazo dessa linha é até 2 anos, de carência e o prazo total até 120 meses, então seria 8 mais 10, tá? Podendo ser financiado 100% do valor do projeto. É uma linha que, particularmente, eu não gosto de trabalhar muito, por quê? Porque é uma linha que dá muito trabalho, tanto na ponta como para nós que analisamos. E é uma linha demorada, relativamente demorada, tá? Ela tem um custo um pouquinho menor, né? Na sequência eu vou apresentar as outras opções. Ela tem um custo um pouquinho menor, só que assim, é uma linha que eu vou necessariamente precisar de um projeto, eu necessariamente vou precisar coletar orçamentos, eu vou precisar de autorizações, licença ambiental, alvará. O tempo de análise do BNDES é relativamente demorado, tá? A gente teve experiências aí de 2 a 3 meses de demora para o BNDES analisar uma operação. Tem o tempo de análise na cooperativa, tempo de análise nosso. Então, assim, é uma operação que demanda tempo, tá? Se eventualmente o associado tiver, eu quero essa linha de investimento do BNDES, não me importo com o tempo de demora, não me importo de ir atrás de documento, é uma opção, tá? É uma opção de trabalhar. E aí eu vou repassar aqui na sequência a linha que, vamos dizer assim, que a gente indica e que a gente direciona e que a gente trabalha muito lá via convênio, né, Paulo? E até, André, complementar que é uma dúvida que gera bastante lá na ponta com os nossos associados, né? Quando você fala aí de obras, né, de instalações, é interessante frisar que um imóvel pronto já não tem como adquirir nessa linha, né? Então, ou seja, é só construção e reforma mesmo, porque Isso. gera bastante essa dúvida. Não, já tem uma sala comercial pronta ali na minha cidade, eu quero adquirir ela para instalar ali, por exemplo, a rádio. Ela não vai se encaixar nessa linha aqui em específico, né? Isso aí. Bom, bem observado, Paulo. Então, assim, eu particularmente gosto de trabalhar muito, tá? As opções na sequência aqui, e vocês observem que a taxa de juros, ela praticamente não muda, tá? Aqui a gente está falando em Selic mais 4,35, tá? Na linha de capital de giro, eu vou estar trabalhando Selic mais 4,65. Então, assim, a gente tem ali uma diferença de 0,3, tá? E também tem uma diferença de prazo, né? Na linha de investimento, eu estava trabalhando ali há 10 anos. Na linha de giro, eu estou trabalhando, é uma linha que eu consigo dar no máximo 5 anos. Tá? Só que aqui é uma linha que eu não preciso projeto, eu não preciso alvará, eu não preciso licença ambiental. E outro detalhe, eu também não preciso comprovação, porque na linha do investimento, além do desgaste inicial de coletar documento, projeto, licença, você tem também uma etapa posterior de comprovação.
tá? Na linha de capital de giro, a gente basicamente vai precisar na hora que a cooperativa manda para a minha operação, eu basicamente preciso de CNDs, tá? Tem CNDs, a gente já pode homologar e contratar a operação. É uma operação fácil, uma operação ágil, uma operação rápida da gente trabalhar, tá? Então, essa condição de Selic mais 4,65, lembrando que, além do 4,65, tem a sobretaxa do BNDES de 0,19, tá? E aí eu tenho uma terceira opção na sequência, que é capital de giro também, que é uma linha que observe que ela tem a mesma taxa de juros daquela linha de investimento, da primeira opção que eu passei para vocês, é a mesma condição, Selic mais 4,35, e aqui é uma linha de capital de giro, né, na mesma condição, com prazo um pouquinho menor que os 120 meses do BNDES, tá? Ela é uma linha que vai até 90 meses, mas eu consigo dar uma carência aqui de até 36 meses, que é uma linha chamada de BNDES linha emergencial, tá? Só que é uma linha que eu não consigo aplicar ela para todas as empresas, tá? Qual que é o critério de elegibilidade nessa linha? A empresa ela tem que estar localizada, ela tem que ser micro, pequena ou média, tá? Tem que faturar até 90 milhões. Ela tem que estar no município de até 500 mil habitantes que tenha sido atingida, né, por um decreto de emergência ou estado de calamidade, devido a eventos geológicos, biológicos também entra aqui, tá? Com substâncias radioativas, rompimento ou colapso de barragens. E como é que eu sei se a minha cidade, se o município está dentro tá nessa condição aqui, tá? Na sequência, tá em letras pequenininhas, tá? Mas eu trouxe a lista que está hoje disponibilizada. É uma lista que está lá no site do BNDES, tá? É uma lista dinâmica que você vai ter que consultar, né? Eu tenho minha empresa está em tal município, será que eu posso acessar essa linha emergencial, né? Então, hoje a lista está pronta, tá? Se de repente daqui a um mês você tiver demanda, vai procurar o Cicobi, né? O Cicobi vai ter, não, vamos dar uma olhadinha aqui na lista, se o município eventualmente entrou ou não na relação, ou saiu, né? Inclusive os 4 ou 5 primeiros municípios que aparecem na lista, os decretos já estão vencendo agora, então esses já não vão mais valer, né? Então, e são decretos com reconhecimento federal, que é uma coisa importante também, né? Porque nem sempre o município solicita a validação federal, né? Eventualmente ele só pediu o estadual e aí não vai estar nessa lista. Então, tá, para a gente indicar uma condição nesse BNDES emergencial, tem que estar na lista. E aqui eu tenho uma limitação de 2,5 milhões, tá? Nas linhas anteriores, a gente tem no BNDES Giro 15 milhões, e no BNDES automático não tem limite, tá? Uma linha que não tem limite. Então, falamos aqui de 3 opções, né? Dentro daquele escopo lá que foi repassado dos objetivos, tinha painel solar, reforma, ampliação e melhorias, né? Aquisição de equipamentos. Aquisição de também. equipamentos, né? A aquisição de equipamentos importado, por exemplo, ou alguma demanda que eu não consiga encaixar uma linha de BNDES, uma linha de Finame ou uma linha de investimento, eu posso usar um capital de giro. Você não precisa me dizer, olha, eu vou usar o dinheiro para painel solar, eu vou usar o dinheiro para equipamento tal. É uma linha de capital de giro, você vai acessar e vai usar, né, da forma como for conveniente lá na empresa, tá? Então, são essas 3 opções iniciais. Aqui, então, tá pequenininho, tá ruim de ver, mas a apresentação fica aqui à disposição, tá? A relação de municípios que estaria hoje abarcados nessa linha emergencial do BNDES, tá? Tem inclusive aqui doenças infecciosas virais, eu não sei exatamente em que condição que é decretado, né, um decreto de emergência ou calamidade, mas está aqui, tá o município que está aqui relacionado, você pode mandar uma operação dentro dessa linha de giro emergencial, tá? Passamos agora, então, para opções que envolvem a aquisição isolada de equipamentos, tá? Naquela primeira linha que eu citei, do BNDES automático, eu não posso... eu quero um equipamento isolado, o objetivo é só equipamento, eu não posso direcionar naquela primeira linha que eu apresentei, tá? Aí o BNDES tem especificamente o Finame,
para atender essa aquisição isolada de equipamentos, tá? Percebam que a taxa de juros ela é praticamente a mesma daquela que a gente trabalhou ali nas opções de giro, né? Eu trabalhei na primeira linha 4,35, depois na linha de juros, na linha de giro, se não me engano, foi as 4,65, depois na linha emergencial 4,35, agora a gente está falando em 4,55, acima da Selic. É sempre a base Selic, né? Base é Selic mais alguma coisa. Qual que é a vantagem aqui adicional, né, Paulo? A condição de IOF, né? É uma linha que, diferente do BNDES, na linha do BNDES, as linhas de BNDES tem lá um desconto de IOF, né? As linhas de Finame são isentas de IOF. Então, eu teria uma vantagem aqui com relação a isso, tá? Mas é uma linha que eu vou precisar, para liberar o recurso, receber a nota fiscal, o equipamento tem que ser entregue, e a liberação ela é feita diretamente ao fabricante. Tá? Mas aqui também eu não preciso projeto, eu não preciso alvará, não preciso licença ambiental. Tá? Uma linha que eu consigo dar até 10 anos com até 2 anos de carência. Tá? Uma linha de Finame convencional. E, claro, a condição é ser equipamento nacional e tem que ter lá o código Finame. Isso, e André, também complementando, né, dá para financiar praticamente tudo que as rádios, né, necessitam. O fato é a gente saber aonde enquadrar isso, e a gente está vendo aqui que não tem uma diferença significativa na taxa de juros nessas linhas apresentadas. Então, por exemplo, um equipamento ou um sistema de energia fotovoltaico, que tem bastante no mercado os importados, né? A gente consegue financiar, mas vai ser ali no capital de giro e com um prazo mais reduzido. Só que você não tem essa questão mais específica de documentação a ser apresentada. Mais então, burocrática, né, Paulo? Exatamente. Uhum. Então, a gente consegue achar uma saída aqui, mas as condições elas podem variar um pouquinho, né? Uhum. Na sequência, tá, a gente tem uma linha chamada Finame Materiais. O Finame Materiais é uma linha, é quase um capital de giro dentro do Finame, tá? É uma linha para aquisição de bens industrializados e insumos de produção. Comparado com o Finame tradicional, ele tem um pouquinho, é a mesma taxa de juros, Selic 4,55, né? Ele não muda nada. A condição aqui é que eu consigo financiar itens que eventualmente você consideraria como capital de giro, né? Então, existe uma lista, né, dos itens que são passíveis de financiamento dentro dessa linha de Finame Materiais, tá? Eu localizei dentro dessa lista itens que eventualmente podem ser interessantes, né, para os associados da CAERT, tá? Então, tem nessa relação de produtos financiáveis, produtos para fotografia e cinematografia, parte de móveis, colchões, aparelhos de iluminação, são esses itens que estão aqui mencionados, tá, nesse quadrinho, e a condição para a gente conseguir encaixar nessa linha, né, eles têm que ser nacionais, e para a gente identificar se é nacional ou não, esse código de situação tributária, esse CST, ele tem que ser iniciado por 0, 4 ou 5, então na nota fiscal lá vai ter vai estar lá destacado, né, se o código é 0, 4 ou 5, e a outra condição, né, que ele tem que estar nessa lista NCM. Então, assim, se eventualmente, e a gente também pode retroceder com itens já adquiridos, tá? Então, se eventualmente as empresas já tiverem feito investimento desses produtos aqui e quiserem pegar financiamento de itens já adquiridos, né? Apresentem as notas fiscais desses insumos lá na cooperativa, a cooperativa vai dizer, esse aqui dá, esse aqui não dá, e aí monta uma operação basicamente de capital de giro dentro do Finame, dentro dessa linha do Finame, com prazo de 84 meses, tá? Também isenta de IOF. É uma linha um pouquinho mais trabalhosa, tá? Mas é uma linha que está à disposição, uma linha possível, né? André, também contribuindo essas questões assim mais de enquadramento, a gente sabe que não é o dia a dia de vocês, e a gente está à disposição lá nas nossas agências no Cicobi para ajudar. Então, normalmente o vendedor, né, vamos citar novamente o sistema fotovoltaico ou até um equipamento esses daqui que tem que ter essa indicação aí do código CST, etc. Normalmente o vendedor, ele
teoricamente já sabe, né, se enquadra ou não nas linhas do BNDES. Mas se por acaso não souber, vocês com o orçamento podem levar até o Sicobis, olha, faz uma consulta para o pessoal da cooperativa, né, ou da central, para ver se isso aqui tem um enquadramento na linha aqui, conforme foi apresentado, e que a gente dá esse retorno dizendo para vocês, ó, isso aqui dá para financiar ou não dá, né? É possível fazer isso com orçamento direto. Com o orçamento que o vendedor vai entregar, a gente consegue fazer essa identificação para vocês também. Bacana. Isso aí. Então vamos na sequência, né? Aí é uma terceira linha dentro do Finame, né? Aqui sim, especificamente com o objetivo de financiamento de painéis solares nacionais, tá? Diferente das outras linhas que a gente apresentou até agora, essa aqui é uma linha com taxa de juro fixa, tá? A gente pode observar ali que não tem a Selic, né? Como item aqui de composição da taxa de juros, né? A gente tem uma taxa de juro fixa de 11,7% ao ano, tá? E esse 11,7% é para condição de micro, pequena e média empresa. Tem possibilidade de financiar também para empresas de porte maior, mas aí a taxa fica um pouquinho maior, tá? De novo, assim, ressaltar que essa apresentação aqui a gente focou, tá? Para um público que vai até, de empresas que faturam até 90 milhões, tá? Então a gente tem essa possibilidade, tá? O painel precisa ser nacional e tem que ter o código Finame, tá? Para a gente conseguir encaixar nessa linha do Fundo Clima. O interessante aqui, né? É o prazo de até 16 anos, com até 60 meses de carência, tá? Nas linhas anteriores também é bom ressaltar, tá? Quando a gente fala em carência, é carência do principal, tá? Você, durante o período de carência, tem que ser feito o pagamento dos juros, tá? Então, quando a gente fala em carência aqui, não quer dizer que você vai ficar 5 anos sem pagar nada, tá? Vai ter a incidência dos juros, mas você vai começar a amortizar depois desse período, tá? Participação de até 100% do valor. Nessas operações de fundo clima não precisa o projeto, não precisa alvará, tá? Tem aqui uma condição que a gente precisa verificar a conformidade ambiental, mas ressaltar aqui para painéis solares instalados até 3 hectares, tá, de área instalada no chão, o processo é uma dispensa, tá? Você tem ali uma situação de dispensa que é bem tranquila. E painéis instalados em telhado, você não precisa apresentar licença ambiental. Tá? Então tem esse detalhamento com relação a painéis solares. Dificilmente você vai ter um projeto, uma demanda de área de cobertura de painel acima de 3 hectares. Tá? De novo aqui a questão de Finame, liberação diretamente ao fabricante, tá? Mediante a apresentação da nota fiscal e comprovação. Isento de IOF também, tá? Todas as linhas Finame são isentas de IOF. André, e agora já é não vou contribuir agora, mas é uma dúvida também, tá? Nessa remodelação aqui do Fundo Clima, a pessoa física, ela está enquadrada também? Então, por exemplo, o funcionário da rádio, ou o empresário, dono da rádio, ou enfim, qualquer pessoa aí do meio urbano ou rural pode também acessar isso para estar colocando na sua residência? É boa pergunta, Paulo, porque o Fundo Clima ele foi remodelado, tá? A gente teve uma atualização do programa pelo BNDES, a gente tinha uma condição diferente um ano atrás, quem acessou o Fundo Clima 1 ano atrás, 2 anos atrás, era possível financiar a pessoa física urbana. Tá? Hoje, na atual modelagem, não. Tá? Então, o Fundo Clima ele só pode ser só serve para financiamento de PJ e para financiamento de pessoa física se for produtor rural. Tá? Aí, o investimento, no caso de pessoa física, produtor rural, ele tem que ser destinado à atividade produtiva, né? Eu sou produtor rural e quero fazer um painel solar no meu apartamento. Não pode, tá? É financiamento do painel solar para sua unidade de suinocultura, para sua propriedade, né? Para aquela atividade produtiva. Então, essa linha que a gente está comentando é para PJ. No caso da ECART, não tem dúvida, né? Porque a gente já está falando com PJ, né? Exatamente. Então, quem aproveitou, então, aquela outra condição, e era 4%, né, ao ano, né? A gente tinha, no Fundo Clima anterior, era 4% ao ano, né? Agora, Fixa, né? Sim, perfeito. Então, a gente tem essa condição agora
diferente, né? Um pouquinho diferente. E aí, assim, a gente, até agora, né, a gente falou Selic mais tanto, Selic mais 4, Selic mais 5, tá? Selic hoje está em 10,5, né? Existe uma tendência de redução, mas hoje ela está fixada em mais ou menos esse valor. Então, quando a gente fala em Selic mais 4,5, por exemplo, a gente está falando numa taxa em torno de 15% ao ano. Tá? O BNDES, ele permite também a gente trabalhar com um outro indexador, diferente da Selic, tá? Existem outras variáveis, tá? Mas até para não gerar confusão, tá? As linhas que a gente recebe habitualmente, que a gente trabalha via convênio, tá? Estão atreladas à Selic, mas também existe uma linha que se chama taxa fixa BNDES, tá? Que é uma justamente, como o nome fala, uma taxa fixa, né? Diferente da Selic, que ela pode ir para cima ou para baixo, essa TFB a gente fixa ela no momento que eu homologo a operação lá no BNDES. Tá? Então, aí, homologuei a operação nessa condição, essa taxa ela vai ficar fixa até o final da operação. Tá? A Selic você tem, hoje eu contratei Selic nessa condição de 10,5. Se daqui a um mês a Selic vier a 9, a prestação seguinte eu vou ter um redutor. Se a Selic for a 15, eu vou ter um aumento. Né? A taxa fixa não, vou ter ela, eu vou conseguir cravar ela, tá? Então, assim, só para fim de comparação, só que assim, a TFB, ela tem algumas faixas, dependendo do prazo da operação, tá? Então, até eu trouxe aqui o gráfico, né, de comportamento da TFB ao longo dos anos, né, e trouxe um exemplo de quanto estaria a taxa hoje, né? Então, eu tenho ali uma condição TFB 36,60, 60,90, 84,90 e 120,90. O 90 significa que eu preciso liberar o recurso em 90 dias. Então, eu contratei hoje, eu necessariamente preciso liberar o recurso em 90 dias. Se eu não liberar, eu tenho que cancelar a operação e mandar de novo. Tá? E aí, se eu tiver, por exemplo, uma operação de 36 meses, a TFB fixada hoje, ela vai estar ali em 11,4. Se eu fizer uma operação de 60 meses, ela vai estar um pouquinho mais 11,74. Por um prazo de 84 meses, ela passa de 12, né? E o de 120 ali que está a taxa maior. Tá? Então, assim, dependendo do prazo da operação e do momento que eu fixar ela lá no BNDES, eu vou ter uma condição. E essa variação, ela acontece de forma diária, tá? Então, assim, eu não tenho como dizer assim, a TFB vai ser tanto para sua operação. Não, no momento que você mandar a operação, eu vou ter condição de fixar. Mas veja que ela não é uma variação grande, né? Não tem variação pelo gráfico ali, a gente não tem variações abruptas. Né? Então, se, por exemplo, você começou uma negociação lá no Sicoob hoje e a operação for encaminhada daqui a 15 dias, eu não vou ter grande salto da TFB, que você, de repente, viu lá no Sicoob na ponta, até o momento de eu fixar ela lá no BNDES, tá? Então, assim, hoje, né, uma operação de giro, por exemplo, de 5 anos, que eu vou pegar lá, que eu pegaria a Selic mais 4, por exemplo, mais 4,65. Se eu pegar ela com TFB, em vez de 10,5 mais 4,65, se eu pegar a TFB, eu vou ter 11,74 mais 4,65. Então, é uma operação que vai ficar um pouco mais cara, só que eu tenho certeza dessa taxa ao longo de toda a sequência da operação. É que agora a tendência da Selic é redução, mas a gente não sabe se isso vai durar num período maior, né? Então, assim, né, aí cada empresa, cada empresário tem, né, tem empresários que não se importam, né, de ter uma taxa variável, tem empresários que, de repente, eu prefiro uma taxa fixa, então ali está à disposição as duas opções. A gente trabalhar a Selic, né, eu realmente, a Selic está numa tendência de queda, como teve também no passado a Selic a 2, né, todo mundo foi, e de repente ela estourou, então assim, a gente não tem como prever, né, você não tem como, tá, mas tá ali, as cartas estão ali, né, tem as duas opções, e ficaria a critério aí da empresa, do empresário, enfim, né, definir qual,
E uma situação importante também, que está aqui no resumo depois, se você optar por TFB, a carência máxima é de 12 meses. Tá? Então, assim, eu continuo com o prazo total, mas eu não consigo, por exemplo, no BNDES automático dar os 24 meses, eu vou ter que fixar 12. Né? Nas linhas de giro, em vez de 24, 36 meses, se eu escolher TFB, a carência máxima é de 12 meses. Tá? Nas operações com TFB, também é outro fator importante, não incide aquela sobretaxa do BNDES de 0,19. Tá? Então, a sobretaxa Selic, ela só incide em operações com Selic. Tá? Nesse quadrinho aqui, a gente trouxe um resumo do que a gente falou, que eu acho que fica fácil visualizar e entender o porquê que a gente ressalta e reforça as linhas de giro, né? Você consegue observar, assim, pouquíssima diferença, né? Basicamente prazo e algum valorzinho de taxa de juros, né? Diferenciada. Por que a gente gosta tanto de trabalhar as linhas de giro, né? Não tem praticamente diferença nenhuma com relação às linhas de investimento ou aquisição de equipamentos, e são linhas ágeis, são linhas que a gente consegue dar celeridade, são linhas que o Cicobi jogando a operação lá para mim, eu consigo homologar e devolver no mesmo dia já para habilitando o contrato para ser emitido. Né? O Cicobi consegue emitir, às vezes, no mesmo dia o contrato, né? Quando eu tenho essa situação aqui de BNDES pequenas empresas ou BNDES linha emergencial. É o que você falava, né, André? Basicamente o que precisa é da CND. Para o banco, claro que o Cicobi vai ter uma parte ali anterior de cadastro, né? Se a empresa, de repente, se a associada da CAERT já foi vinculada ao Cicobi, provavelmente o que vai precisar é CND ou alguma atualização de faturamento, né, Paulo? Isso. E aí o Paulo vai detalhar exatamente, né, o passo a passo, mas para o BRDE, basicamente, nessas operações de giro, é basicamente CND. Maravilha. Paulo, então explica para você um pouco. Obrigado, André. Acho que foi bem didático. Depois a gente vai passar a bola para todo mundo. Fábio, eu já te passo a palavra. O Paulo, então, daqui a pouquinho vai explicar todos os detalhes de como é lá dentro do Cicobi mesmo, o que o nosso radiodifusor precisa fazer. Isso. Mas vamos ouvir aqui a pergunta do Fábio, que levantou a mão. Pode falar, Fábio. Só um questionamento ao André. Dentro da linha fotovoltaica tinha aquela situação com o recurso do Banco Europeu. Ela permanece ainda dentro do BRDE? Como é que é essa linha, Paulo? Fábio, as linhas internacionais, tá, são linhas que elas demandam a parte operacional, ela é bem mais complicada, tá? Você tem que inclusive fazer a análise de risco ambiental, socioambiental, ambiental, são operações estruturadas e que aí é o tipo de operação que a gente vai analisar de forma direta. Então, assim, se eventualmente tiver demandas de fotovoltaicos, né, e aí a gente pode financiar, inclusive, equipamento importado, tá? E aí você vai ter uma condição foge disso aqui que a gente apresentou, né? A gente vai ter uma condição de câmbio, né? É uma operação que vai ter variação cambial, vai ter risco cambial, vai ter o Euribor, né? Como moeda, em vez de Selic, eu vou ter a variação do Euribor, mais uma condição de taxa de juros, tá? Mas é uma linha que a gente pode sim trabalhar eventualmente, tá? Para os associados da CAERT, mas aí não vai ser nesse caminho que a gente está indicando aqui, né? Cicobi, BRDE, então assim, é uma operação que teria que chegar, Fábio, lá para uma demanda direta lá para nós, né? Eu posso servir também de ponte, tá? Eventualmente para alguma demanda. E precisa ser uma operação, eu te diria assim, que ela teria que partir de 1 mega, tá? Uma usina no mínimo de 1 mega para valer 5 milhões, 4 milhões aí para o envolvimento da operacionalização. Para a gente começar, de repente, a estruturar, né? Uma operação desse porte, assim, foi pertinente a pergunta, porque realmente o BRDE ele tem trazido linhas internacionais, né? A gente tem conseguido captar e são linhas que a gente tem esse enfoque, né? Projetos ambientais, painel solar, CGHs, PCHs, né? Então a gente tem sim no escopo dos nossos produtos esse tipo de financiamento, mas ele
ele foge um pouquinho aqui vamos dizer assim, do escopo do que seria esse arranjo aqui que a gente está trazendo, né? Ótimo, obrigado, André. De nada. Segue lá, Paulo. Tem mais alguma pergunta? Pergunta por enquanto não, Tá. mas eu vou reforçar aqui que quem tiver pergunta é só levantar a mão que eu estou esperto aqui e passo a palavra. Mas vou passar a bola para o Paulo aqui, que vai explicar como que, de fato, agora, né, o nosso radiodifusor pode ter acesso a isso tudo, né, Paulo? Beleza, Guido, obrigado aí. E antes de entrar nisso, só para contextualizar aqui bem rapidinho, né, eu hoje aqui representando o Cicobi Central, né, a gente tem sede aqui em Florianópolis e a gente representa aí 38 cooperativas que atuam aqui conforme a apresentação, né, no estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e um pedacinho do Paraná. Então, aqui, vocês estão vendo esses mapinhas aqui, onde que está em verde, é onde que a gente tem presença física do Cicobi, né? Então, são 38 cooperativas, com 668 pontos de atendimento. E em Santa Catarina, exclusivamente, que a gente tem aí as rádios da CAERT filiadas, a gente só não tem agência em 8 municípios ainda, tá? Que é Botuverá, Ermo, Ibiam, Imaruí, Leoberto Leal, Santa Rosa de Lima, São Pedro de Alcântara e Treviso. Muitas dessas cidades já têm previsão de abertura de agências, porque a gente quer chegar aí a 100% da área de Santa Catarina, né? Mas se tem alguma rádio que esteja localizada em um desses municípios, pode estar procurando uma das nossas agências de cidades vizinhas para estar podendo dar início aí nessa parceria. Paulo, só te interromper aqui que o seu Agostinho levantou a mão. Seu Agostinho, fica à vontade. Não, eu ia... Boa tarde a todos, né? Eu só ia até falar depois, eu só queria fazer algumas considerações sobre todas essas linhas de crédito que foram apresentadas. Quando trata-se de recursos de Finame, especialmente, que eu estou falando de painéis fotovoltaicos, um dos problemas é que tem muito pouco fornecedor de placas no Brasil, né, que o BNDES tem cadastro. Então, isso é um fator que dificulta um pouco. A outra questão é a questão da liberação, né, porque tem 3 modalidades que o dinheiro pode ser liberado na conta do cliente, né, da rádio, da televisão, enfim, e os outros são repassados diretamente para o fabricante, né, o fornecedor. Eu queria que vocês me detalhassem a questão de garantias. É analisado caso a caso, por exemplo, se fizer uma usina fotovoltaica, a própria usina serve de garantia, ou esse processo é analisado cliente por cliente? Vamos ver se eu conseguir captar tudo que foi falado. A parte de painéis solares realmente tem essa situação, né? Você tem normalmente o painel importado, inclusive mais barato, né, do que o nacional. Você tem poucas opções de nacionais e ainda os nacionais são mais caros, né? Então, assim, você tem uma condição de taxa de juros mais barata, né, para esse painel nacional, mas você, ao mesmo tempo ele é mais caro. Então, o que pode ser feito, né, nessa situação? Para projetos menores, a indicação seria eventualmente a gente usar uma linha de capital de giro, tá? Para eventualmente você adquirir esse painel importado, né? Ou, como o Fábio comentou aí, se for uma usina maior, se for uma área maior, né, eventualmente a gente ia fazer uma operação estruturada de forma direta ali pelo BRDE, tá? Então essa seria uma situação. A questão de liberação do recurso, capital de giro, ela vai ser feita diretamente na conta da associada da CAERT, né? Diretamente de quem está solicitando o financiamento, tá? Operações Finame, a regra é o recurso ir para a conta do fornecedor do equipamento. Existe a possibilidade de a gente liberar o recurso na conta do associado, mas para que essa condição ocorra, você tem que comprovar que fez o repasse antecipado para o fornecedor, e o fornecedor tem que emitir uma declaração de que recebeu o recurso. Tá? Então, assim, via de regra, o que acontece é a liberação diretamente do fabricante, em operações de Finame. As garantias, você pode falar das operações diretas do das BRDE, garantias, né? com relação à operação direta, vai ser analisado caso a caso, tá? Normalmente é pego a usina, enfim, né?
mas até que a usina fique pronta, o BRDE costuma exigir garantia adicional extra projeto, tá? Agora, realmente vai ser muito caso a caso, né, se eventualmente for um cliente já é um cliente do BRDE, já tem outras operações, né, isso vai ser considerado, mas o que é o interessante de fazer via convênio, né, nesse arranjo que a gente está falando, via convênio, o BRDE não vai, eu não preciso de garantia nenhuma, tá? O BRDE não precisa de garantia nenhuma. Agora, na ponta, a cooperativa pode dizer, não, a cooperativa quer uma garantia, a cooperativa vai pegar o próprio painel em garantia, aí é uma definição da cooperativa. Sim, vou estar falando sobre isso. Tá, mas o BRDE, nesse nosso convênio, né, se a operação vier do Sicob, eu só preciso do ok do Sicob para rodar a operação. Então, eu não preciso de mais nada com relação à garantia. E na ponta aí, a cooperativa vai negociar com a empresa. Exatamente. E a outra pergunta que eu tinha para fazer é, dentro dessa taxa, vocês... Porque tem algum caso que se faz no cartão de crédito do BNDES, ele cobra uma taxa lá em torno de 3% sobre o valor da operação. E nesse caso, quando é via Sicob, tem uma taxa de abertura da operação, um percentual, ou isso tudo é negociado? O BRDE não cobra tarifa nenhuma nesse convênio com o Sicob, tá? Se for uma operação direta, vai ter um custo, uma taxa de análise. O BRDE vai cobrar em torno de 1% de taxa de análise de fiscalização, se for uma operação direta. Pelo convênio, o convênio é isento de tarifas, tá? Então não vai ter desconto nenhum com relação a... Vai ter o desconto do IOF, né? Com relação a operações de capital de giro. Operações Finamisa não tem desconto nenhum. E na ponta, na cooperativa, e o Paulo na apresentação aqui vai mostrar, né? Tem ali um valor que é relativo a capital, integralização de capital, né, Paulo? E aí tem aí uma situação que o Paulo vai passar, mas assim, em termos de tarifa da operação, não existe, tá? Esse nosso convênio aqui é isento de tarifas. Isso, na sequência eu vou estar complementando a resposta do André aí no que se refere ao Sicob, tá? Perfeito, eu acho que você pode seguir adiante. Então, Paulo, Beleza. eu vi que a gente já tem outra pergunta no chat, mas vou deixar você fazer primeiro a apresentação, Tá. e aí depois a gente abre direto para perguntas. Pode ser, seu Agostinho, se tiver mais alguma pergunta, segura um pouquinho, que aí a gente só deixa o Paulo concluir aqui, que de repente já tem alguma coisa que ele já esclareça agora. Tá, ok. De que cidade que é o seu Agostinho? De Lages. Lages? Já é Isso. associado do Sicob lá, seu Agostinho? Depois a gente passa essa informação. Ótimo, vamos lá. Então, dando sequência aqui, ó, a gente está com 287 agências em Santa Catarina, 40 no Paraná e 142 agências no Rio Grande do Sul, tá? E aqui já entrando, então, na parte de abertura de contas. A gente já verificou que muitas das rádios, né, e TVs filiadas à CAERT já é associadas e já tem relacionamentos com o Sicob. Então, umas mais relacionamento e outras menos. Essa informação precisa eu não tenho de todas, porque a gente tem aí muitas e muitas agências, como vocês viram, são 640 e tantas, né, agências. Então, eu não sei, assim, no detalhe qual que é o envolvimento e quanto vocês trabalham já com o Sicob. Mas, aquelas que já são associadas do Sicob, o que eu sugiro, tá? E que tem uma eventual demanda já prevista. Vá até a agência. Também a gente vai estar, já passou um comunicado interno aqui, logo após o evento que foi firmada a parceria, eu já passei um comunicado interno para chegar para todas as agências dizendo, olha, existe essa parceria entre o Sicob, né, BRDE e a CAERT, então vocês podem estar nos próximos dias aí recebendo contato dos nossos ou nas nossas gerentes para fazer atualização cadastral, né? Pode ser que alguém tenha a conta já, mas ela não tá ativa, não está movimentando, então atualize o cadastro, leve a documentação necessária, porque se vocês tiverem alguma demanda, vai ser melhor depois, porque vai ser mais ágil o processo, né? Tanto por parte no Sicob e também no BRDE. Mas para aquelas empresas que não são sócias ainda do Sicob, né, eu trouxe aqui alguns documentos para vocês terem uma ideia do que vocês precisariam levar para abertura de conta. Claro que pode mudar aqui conforme o tipo de empresa, né?
Então, aqui, por exemplo, temos o contrato social e alterações, né, no caso das sociedades, estatuto e ata de eleição para associações e cooperativas, certificado de MEI para o empresário individual, o ato constitutivo, no caso da Zeirelli, relações de bens e patrimônios, então esse é importante, essa relação aí, e aí se você quiser levar a declaração de imposto de renda ou entregar isso numa entrevista lá, conversando com o gerente, é importante também, porque depois na parte de avaliação do crédito, de limites, isso o nosso sistema faz uma análise também lá e gera um limite de crédito, e quando se tem patrimônios e bens aí lançados, isso ajuda. O faturamento dos últimos 12 meses, o extrato do PGDAS para aquelas empresas que são optantes pelo Simples Nacional, receitas e despesas para aquelas que são empresas sem fins lucrativos, e também os documentos pessoais dos sócios, né, CPF, RG, comprovante de residência. Também o balanço patrimonial e DRE dos últimos 3 meses para aquelas empresas com faturamento anual acima de 4,8 milhões. Então, isso não quer dizer que vocês tenham que levar todos esses documentos, mas são aqueles que vão encaixar aí conforme o modelo de regime tributário da pessoa jurídica que vocês têm constituído, tá? Então, se tiver alguma dúvida mais específica, vocês podem estar solicitando para os nossos gerentes nas agências, né? E aqui pode acontecer, né, porque nós temos aí 38 cooperativas e todas elas são independentes no modelo de trabalho. Pode ser que tenha alguma que vai pedir algum documento a mais do que não está aqui descrito, assim como outras podem pedir documento a menos que tem aqui, mas aqui é para a gente ter uma ideia aqui, para não fugir muito do que é a necessidade de documentação, tá? Aí vocês vão me pedir, tá, mas como é que a gente faz lá para abertura de conta, tem taxas, tarifas, etc., então, conforme o estatuto de cada cooperativa, lá prevê um valor para abertura de contas, né? Seja da pessoa física, pessoa jurídica ou do produtor rural, isso pode variar. E também, as 38 cooperativas, conforme o seu estatuto, elas definem, né, em assembleias quais são esses valores. Normalmente, a cota capital, tá, que é a integralização dessa cota capital, ela varia temos cooperativos que cobram R$20 para a empresa abrir a conta, também temos, assim, a 500, por que eu botei de 20 a 500? Tem uma cooperativa das 38 que cobra 500, mas temos várias que cobram 50, R$100, né, R$200, então eu tive que colocar aqui de 20 a 500, porque pode ser que tenha uma rádio que esteja no município, né, daquela que cobra os 500, depois o Paulo não mencionou e daí ficaria chato. Então, o que é a cota capital? Quem já conhece as cooperativas, né, é o valor que fica integralizado, né, fica ali rendendo juros ao capital, mas a gente, na hora de fazer o financiamento, não é cobrado nada a mais de integralização de cota capital para fazer esse financiamento exclusivo com o BRDE, né? Então, já respondemos uma das perguntas ali, não tem uma tarifa adicional quanto a isso, para aquela operação específica. Então, quando você fez ali a negociação e verificou lá que aquela operação é com Selic mais 4,35, não vai ter uma cobrança nenhuma adicional em relação a isso, na composição da taxa, que seria de taxas extras, etc. Se caso tiver alguma situação específica que venha acontecer exclusivamente em relação à operação de crédito, vocês podem estar nos contatando, que a gente vai deixar aqui o e-mail aqui no final da apresentação, né, para vocês contatar, e a gente pode ver aqui como central esses casos específicos, se caso acontecer, tá? A questão, assim, de manutenção de conta, ela varia também de 20 a 150, conforme a negociação. Daí é uma negociação aí em aberto da cooperativa com a empresa, né? Dependendo do quanto que a empresa vai movimentar mensalmente, do que ela vai ter lá se ela tem boletos que ela emite para os seus clientes, enfim, é uma negociação livre. Só a única coisa que eu fiz questão de trazer aqui é para a gente não deixar de falar que sim, tem manutenção de conta, assim como eu sei que tem cooperativas, dessas 38 ainda tem poucas, mas tem cooperativas que não cobram nada de manutenção de conta, né, mas tem aquelas que cobram, e isso eu gostaria de deixar claro aqui para vocês, tá?
As garantias das operações, que foi uma das perguntas aqui levantadas, tá? Então, também, cada cooperativa, ela tem a sua política de crédito descrito lá, né, e a gente tem de várias situações. Em específico, nessas parcerias com o BRDE, né, André, que a gente já tem essa parceria há muitos e muitos anos, e a gente trabalha já no dia a dia essas linhas de financiamento para qualquer empresa de qualquer nicho aí, que esteja atuando com o PJ, também com os produtores rurais, pessoa física e jurídica. Então, já é um convênio de muitos anos, e nesse convênio que a gente tem com o BRDE, as cooperativas se comprometem em pagar o BRDE. Então, se caso uma empresa ou um associado aí, produtor rural, não cumprir, né, não honrar aquela parcela, a cooperativa ela tem que tirar, né, do seu caixa e fazer o pagamento para o BRDE, né? Por isso que a gente deixa livre essa questão de escolha de garantia. E o que a gente tem de informações aí dessas 38 cooperativas? É de livre negociação. Se é uma empresa que movimenta com a cooperativa, né, é um valor baixo, a cooperativa pode optar, não, essa operação aqui eu só vou solicitar a garantia de avalista. Agora, se é uma operação mais complexa, com valor maior, né, a cooperativa pode solicitar, então, uma garantia real, seja alienação de bens, né, seja eles móveis e imóveis, varia conforme a negociação mesmo, bem livre entre a empresa e a cooperativa de crédito Sicoob, tá? Então, gostaria de deixar também esclarecido essa questão da política de crédito de cada um. E o fluxo operacional, como é que funciona, tá? Então, a gente tem aqui, a empresa, ela pode estar indo até uma de nossas agências, né, fazendo a sua demanda, dizendo, olha, eu quero financiar um sistema fotovoltaico e já levando alguma documentação. Importante fazer aquela atualização cadastral, e quem não é sócio ainda, então, tem que fazer a abertura de conta. Isso é uma questão estatutária, né, das cooperativas de crédito. A gente não pode fazer financiamentos ou empréstimo para quem não é associado da cooperativa. Então, não tem como fazer sem não abrir a conta. Depois vai ser feita essa análise de crédito e aprovação da cooperativa, né? A cooperativa que vai analisar lá o valor, vai ver as garantias. Por isso que o André mencionou ali depois que para eles, basicamente, é só a CND que precisa, né? E que, inclusive, é o Sicoob que vai providenciar, porque toda essa análise de crédito dessas operações nessa parceria, elas são feitas lá na cooperativa, né? Então, novamente, se já tem um relacionamento, já não é que vai facilitar, mas é que vai ser mais rápido, né? Porque pode ser que a empresa já tenha ali um limite de crédito pré-aprovado, já passou pelo comitê de crédito, então pode ser que seja mais rápido. Mas mesmo assim, as empresas que não são associadas, né, vão entrar com a documentação, vai ser feita a análise, vai dar a resposta da aprovação ou não aprovação, né? E aí, depois disso, a gente faz a contratação no sistema do BRDE. A gente tem aqui um sistema meio que intercalado, a gente contrata a operação, o BRDE analisa ali dados mínimos, né, Quando vem no Sicoob, a gente nem analisa. Com a parceria que está aí. Vem, a gente já joga para homologação. E vale destacar, né, André, a gente tem até uma equipe, né, especializada que já faz isso diariamente, então já tem expertise de contratar de forma correta, tudo certinho, né? E aí, como o André mencionou, dependendo do modelo de operação e de crédito, às vezes o contrato fica disponível até no mesmo dia para retornar para assinaturas, né? Então, dando ok no sistema ali na contratação, a gente devolve para assinaturas. Se tiver garantias reais, né, tem que ir para registro, né? Tem esse trâmite de registros. E aí depois a gente devolve para fazer a liberação do crédito, né? Então, vocês assinam, a agência vai fazer o trâmite interno ali de subir para uma verificação das assinaturas, etc., e a gente faz a solicitação de liberação, né? E aí o BRDE vai dar o comando ali junto ao BNDES para liberar tanto na conta da empresa, ou, se for o caso, na conta aí do fornecedor, tá? Então, esse aí basicamente seria o fluxo operacional que se transitaria essas operações, tá? E vale destacar, né, André, que para esse convênio a gente não precisou fazer nada diferente, né, porque é algo que já é o nosso dia a dia, né, então já tem um fluxo aqui bem definido, bem desenhado, e que a gente já faz no dia a dia com outras empresas, no caso, né.
É uma parceria que já vem de anos, como o Paulo destacou, né? E a gente já tá tudo pronto, né? A gente não precisa testar nada, né? Basta realmente a associada da CAERT, né, fazer esse caminho de encaminhar a solicitação ou eventualmente se associar à cooperativa, né? E a operação chegar no BRDE. Escolher uma Escolher uma dessas das linhas. opções que você apresentou. Vamos, tem algumas dúvidas aqui, eu vou ir. Cacá, eu já vi que você está com a mão levantada, mas vou começar pelo chat, que tem algumas perguntas que estão na tua frente. Vamos começar com a Shirley, da Vale FM. Quanto aos contratos, as assinaturas são físicas ou com certificado digital de PJ? Uhum. Tá, o modelo que a gente trabalha atualmente é assinatura física, tá? Até assim, coincidentemente, essa semana a gente recebeu uma orientação, uma diretriz, tá? Para possibilidade de trabalhar também com assinatura eletrônica, tá? Com nível avançado, que é uma exigência um pouquinho menor do que a gente trabalha hoje em operações diretas, tá? Quando a gente faz recebe uma operação direta dentro do BRDE, a gente exige assinatura de ICP Brasil, uma assinatura qualificada, né? Agora, trabalhando com as cooperativas, a gente entende que quem está tomando o risco maior, né, é o Sicob, né? Ele que está garantindo a operação. Então, assim, a gente está partindo para um caminho de aceitar a assinatura que ela já aceita lá na ponta. Então, o Sicob hoje, já fazendo operações dela, ela já aceita assinatura digital. Então, a gente vai caminhar para esse ponto, né, de aceitar já o sistema que o Sicob utiliza lá para assinatura digital. Mas hoje, se você me perguntar assim, um contrato que a gente viabilizar hoje dentro do BRDE, nessa parceria, ele vai seguir um fluxo convencional, tá, de assinatura convencional, só que uma outra vantagem também de operação de convênio, eu não vou pedir reconhecimento de firma, tá? O próprio funcionário do Sicob vai dar uma assinatura confere lá na cooperativa. Então, assim, ainda é uma assinatura convencional, mas é uma assinatura convencional um pouquinho menos burocrática, tá? Que não vai precisar em cartório, registro, a menos que tenha a garantia, né? Aí obrigatoriamente você vai ter que ter o reconhecimento de firma e o envio para o cartório. Tá, mas a gente vai chegar lá, tá? Em algum momento a gente vai estar vai conseguir viabilizar a assinatura eletrônica, tá? Nesse modelo avançado que ele não é tão exigente como o ICP, né? O Milvo Zancanaro, pode repetir os custos do empréstimo pelo fundo de clima? Ele pergunta aqui. Vamos voltar aqui a apresentação aqui, que o André... Vamos lá voltar lá Que é no fundo detalhado clima, ali né? na apresentação, né? Aí. Fundo clima aqui. 11,7% ao ano fixo. 11,7% fixo, mas com aquela burocracia um pouco maior, era isso, né? Ele vai precisar ter a proposta comercial com o código FINAME, né? E a gente aí vai verificar a dispensa ambiental, provavelmente vai ser uma dispensa, ou se for em cima de telhado não precisa apresentar nada. E a liberação aí a gente vai precisar mediante a nota fiscal, né? Ele vai apresentar a nota fiscal e aí a gente faz a liberação do recurso. Perfeito, perfeito. O Clélio Dalpiaz, tem como apresentar uma simulação de uma operação, digamos que uns 200 mil, os juros do período de carência e preço de prestação de 120 meses, você consegue fazer isso agora, André? Como é que seria? De cara, assim, aí, assim, é uma situação que, de repente, o interessante seria, já tem aqui o contato do Paulo, né, Sim, Paulo? isso. De repente, já direcionar, dizer, operação de tanto, com prazo de tanto, né, prazo de carência e prazo total, e aí a gente faz na linha tal, né, e a gente prepara essa simulação e de repente disponibiliza depois aqui. Tá, Né? Clélio, ele é de Ceará, Paulo. Sim. Aí, de repente, você já poderia acionar algum representante do Sicob lá na região para fazer contato com o Clélio direto e fazer essa simulação para ele, eu quero talvez. Selic, eu quero TFB, né? A gente teria que ver direitinho, né? Ou, não, quero simular os dois, né? A gente tem simuladores lá que nas nossas agentes que usam, né? Então, vocês podem fazer essa solicitação lá, mas eu deixei aqui o e-mail também, tá? Para quando se vocês tiverem alguma dificuldade nas agências, a gente sabe que como é uma parceria aqui nova, né? E nós temos 632 pontos de atendimento
claro que não todos em Santa Catarina, então pode ser que a informação não chegou na velocidade para uma agência específica. Então, se vocês forem lá e aí tiverem alguma dificuldade do pessoal entender a parceria, né? Olha, essa informação não chegou para mim, tem aqui o e-mail que vocês podem estar mandando, vai cair aqui para mim e para minha equipe, a gente já vai fazer o contato, vai direcionar e conseguir organizar para vocês o mais rápido possível a tirar essas dúvidas. Inclusive, nessa parte da simulação, se quiser mandar agora já no e-mail aí, a gente providencia de responder isso daí também no dia de hoje ou até no máximo amanhã, tá? Maravilha. Pode mandar pro e-mail aqui, porque eu teria que fazer o contato lá na agência, então pode ser que o mais rápido ou você sair até a agência, então acho que vai ser mais rápido nesse caso específico, pode mandar ali que a gente faz, tá? Só que tem que deixar bem claro o que quer financiar, né, qual o CNPJ da empresa, para a gente dar uma olhadinha no porte ali, maior número de informações para a gente enquadrar na linha corretinha, né, André? Sim. Legal. Ele mesmo já fez mais uma pergunta, que a partir de quando esses recursos estão disponíveis nas agências, é imediato, né? Na verdade, já está essas disponível. linhas, né, que a gente trouxe, elas não têm uma dotação dentro do BNDES, são linhas perenes. Ela está lá disponível, fora o Fundo Clima, que eventualmente tem uma dotação, né? Mas a princípio está tranquilo. Agora é um programa que abriu há pouco tempo, então é um programa que ainda deve durar bastante. As outras linhas que a gente apresentou aqui são perenes, tá? O recurso não tem um início e um fim, né? Estão disponíveis. Estão né? disponíveis. Cacai, pode ficar à vontade, abrir o microfone aí e fazer a tua pergunta. Boa tarde, senhoras e senhores, colegas aí de radiodifusão, a empresa aí que está fazendo essa assessoria. Eu tenho aqui algumas dúvidas, que é o seguinte, eu estive no Sicoob ontem, falando lá com a minha gerente da nossa conta jurídica, e aí eu expliquei desse convênio, que inclusive eu estava no Congresso, e que foi assinado lá no domingo, né, dia 19, e que é um convênio para nós associados e tal. E aí eu expliquei para ela, e ela não soube me dar nenhuma informação a respeito desse convênio, ela não tem ainda informação, e ela perguntou se era Fundo Clima. Então, a pergunta que eu quero fazer essa parceria, o meu banco aqui, no caso, é Sicoob, essa parceria com o Sicoob, né, nesse projeto, é o Fundo Clima, ou existe um outro nome para que eu possa conversar com eles? E a segunda pergunta é taxa fixa. Por exemplo, o que seria a taxa fixa para investimento na questão de energia solar, né? E também para investimento em equipamentos. Certo, deixa eu primeiro aqui, então, verificar para a gente resolver a tua situação da agência, né? Você pode me falar qual que é a sua agência e qual a cidade? Sombrio. Sombrio. Sicoob Crediçuca ou Sicoob Credija? Vou ter que ver qual que é. Credija. Credija? Ótimo. Não, tranquilo. Isso aqui eu já resolvo para ti hoje ainda, tá? E amanhã você pode fazer contato com a tua gerente, ou melhor, vou pedir para eles fazerem contato contigo para a gente resolver, tá? Porque pode, como eu falei, como foi algo recente da semana passada, pode ser que alguma agência ainda não chegou a informação lá na velocidade, né? Porque isso normalmente é algo que vai por escrito, né? Então foi um e-mail, foi algum comunicado e que pode ter passado despercebido também do pessoal lá, mas a gente vai resolvendo essas questões pontuais, tá? Então, até amanhã isso aí o pessoal já vai ter de conhecimento. E o Fundo Clima é uma das linhas que o André apresentou, né, André? Que fazem parte da parceria, tá? Sim. Então, o André pode falar agora aqui da questão dessa taxa ali, da fixa e voltar ali, né, André? Mas o Fundo Clima não é o nome do projeto aqui da parceria, ele é uma das linhas que vai financiar aí o que você está necessitando no momento, tá? O importante, Cacá, na hora que você chegar lá na cooperativa, ressalvando aí o que o Paulo já frisou, é de falar que essa parceria com a Caerte, o BRDE,
e que existem algumas, né, linhas disponíveis, entre elas o Fundo Clima é uma delas, né? Isso, né? E quando a gente fala em taxa fixa, significa que você não vai ter um sobressalto ao longo do período aí de 16, é uma linha com 16 anos, né? Então, quando eu falo que é 11,7 ao ano fixo, quer dizer que daqui a 10 anos, né, ela continua 11,7, né? Diferente, por exemplo, das outras linhas que a gente tem ali, a Selic ou até a Selic, né, no caso, que aí você vai ter se a Selic variar para cima, você vai ter uma condição de aumento do valor da parcela, né? Se você tiver uma Selic reduzindo, você vai ter uma condição de redução. Sim. Então, aqui, quando eu falo em fundo clima e taxa fixa, quer dizer que essa taxa ela permanece ao longo dos 16 anos da operação. Tá? E a gente apresentou aqui também aquela condição da TFB, né? Que também eu vou ter uma condição, se eu optar por TFB, de uma taxa que você vai fixar ela no momento que você homologar a operação, tá? Só que a TFB, ela é diferente do Fundo Clima, que eu sei que é 11,7, né? A TFB, cada dia que eu for consultar lá no BNDES, ela vai estar um pouquinho diferente, tá? É pouca coisa, mas ela vai ter uma diferenciação dia a dia, tá? Ela tem uma variação diária ali. E aí eu vou fixar ela no momento que eu homologar. Homologuei a operação, não muda mais. Só para aqui, veja bem, por isso que eu perguntei especificamente com relação à linha fixa, porque eu já tive experiência, né, em outras linhas, onde eu fiz então pela mais a Selic? E como a gente vive num país instável, né? Então eu sempre opto pelo fixo. Por isso que eu perguntei especificamente com relação à fixa. Então a fixa seria 11,7, vamos arredondar em 12, seria a média de 1% ao mês, seria no caso isso. No Fundo Clima. No Fundo Clima. No Fundo Clima. Nas outras linhas que eu apresentei, deixa eu ver aqui. O Fundo a energia solar e equipamentos, ela se enquadra no clima? Isso, o Fundo Clima é uma linha específica, ali, é uma linha que eu vou ter aderência específica a painéis solares, mas são painéis solares nacionais, tá? Eu não consigo financiar no Fundo Clima painéis solares importados. Então, a condição para mim conseguir encaixar nessa linha com taxa fixa é que o painel solar precisa ter código FINAME. Mas vai dar para fazer daí, André, né, no capital de giro, também com uma taxa fixa, né? Daria para fazer. Só que não é os 11,75, que é a do Fundo Clima ali. Vai dar para fazer também, só que o teu prazo de pagamento vai diminuir, né? Você vai pagar vai ter um prazo menor do que o Fundo Clima. E que uma taxa um pouco maior. E a taxa um pouquinho maior, mas se a tua questão é ficar atrelado a uma taxa fixa, tem como fazer também no equipamento importado, mas vai alterar um pouquinho a condição, né? Eu estive lá, eu já fiz uma simulação do valor que a gente vai investir na energia solar, e nós fizemos opção por importado, que é mais barato. Sim. E também para diminuir também a questão de prestação e juros. E, infelizmente, o que me chamou a atenção é que o juro, realmente, a taxa para importados é maior. Ela não dá 11,7, ela dá mais que 11,7. Sim. Se você optar por uma taxa fixa, ela vai partir aí de 16%, 15%, 16%. Né? Se você optar pela TFB, né? Se você fizer com Selic, a Selic está ali a 10,5%, você vai fazer em torno de 15%. Vai ficar uma taxa em torno de 15%. E o prazo também não vai ser aqueles 16 anos do Fundo Clima, né? Você vai acabar conseguindo um prazo menor. Então, para finalizar, para investimento em equipamento importado, porque é mais em conta, a taxa final fixa daria o quê? Tá, como é importado, né, eu não consigo financiar pelas linhas de FINAME. A linha FINAME que eu apresentei aqui, eu também não consigo encaixar. Então, você vai ter que usar ou o BNDES Pequenas Empresas ou o BNDES Linha Emergencial, que são as duas linhas de capital de giro, tá? Então, aqui eu tenho uma condição no BNDES Pequenas Empresas,
Tá, vamos voltar aqui a TFB, aí vai depender do prazo da operação, tá? Porque essa taxa fixa, como eu expliquei, ela depende do prazo, né? Ela, por exemplo, na posição que a gente verificou aqui, Dia 22, dia né, de 22 do maio. 5, né? Essa aqui é a posição do 22 do 5. Por um prazo de 36 meses, o custo da taxa fixa é 11,46 mais 4,65. Por um prazo de 60 meses, 5 anos, o custo ficou 11,74 mais 4,65, ficou em 16,39. Tá? Isso considerando uma taxa fixa, tá? Por um prazo de 5 anos. Se você quiser ampliar esse prazo para 84 ou 120 meses, é possível também, mas ela fica um pouquinho mais cara, ela vai ficar ali 12, tá difícil de enxergar aqui, 12 e pouquinho, mais o 4,65, tá? Vai ficar em torno de 17%. O bom é fazer o cálculo, né? E aí, lá na agência também, né? Se você conseguir pegar esse suporte lá, é interessante o pessoal fazer as contas, porque às vezes tu vai pagar mais barato no importado, né? Exatamente. A taxa de juros vai ser um pouco maior, então tem que fazer esse cálculo aí, né? E se o equipamento for da mesma qualidade, né? Entrega a mesma coisa, vai ter que fazer essa conta para ver, bom, é melhor eu pagar um pouquinho mais de juro e pegar um nacional, ou é melhor eu pagar e ter mais prazo de pagamento na operação, ou eu vou ter que pegar o importado e pagar um pouco mais de juro, né? Tem que fazer essa conta para ver o que vai ser viável. O ideal, então, Cacá, é você realmente procurar aí esse atendimento, né? Que daí vai tirar todas as dúvidas e o Paulo já vai fazer esse contato ali com o teu atendimento, né? Para ele conseguir personalizar mesmo essa proposta, entender todas as nuances dela, né? A amortização é o sistema Price e o saque. É sistema saque. Que daí vai pagar mais. Vai começar com no início, maiores, e depois ela vai decrescendo. Bacana. Temos mais duas perguntas aqui. O Clélio, novamente, assim, ter recursos nessas condições para empresas que não sejam associadas à Caet, Fundo Clima e Investimentos. Como a gente está falando de Caet, eu vou pular essa pergunta aqui, porque a gente está falando especificamente aqui do convênio, né? E qual a linha de investimentos com área externa e veículos de rádio? Aqui eu não entendi muito bem. Para além dos veículos de rádio. Pessoal, eu vou me adeter aos associados da Caet aqui, que é a nossa parceria, tá? Mas, evidentemente, procurando o Cicobi, vocês vão ter acesso a essas informações, tá? Para deixar claro que quem quiser, enquanto pessoa física ou pessoa jurídica de outra natureza, vai ter essas informações, mas como a gente está falando de Acaet aqui, vamos tentar esclarecer o que corresponde à Acaet, tá? Estou consultando o nosso gerente de conta e ele informou que o convênio entre Cicobi geral não é garantia que tenhamos o recurso. Pergunto, não terá um recurso para todas as linhas, conforme apresentado no nosso caso, um capital de giro para manutenção e geração de empregos? A Patrícia faz essa pergunta. Eu tenho que também, novamente, no mesmo exemplo da agência de Sombrio, verificar qual que é a agência, né, e conversar com o gerente para entender a questão dessa resposta e até esclarecer para ele, né, que, né, André, que enquanto tiver recursos, a gente está operando, né? Sim. A exemplo do Fundo Clima, que é uma linha que historicamente, como ela é muito atrativa, ela termina rápido, pode ser, sim, que vai chegar algum momento que não vai ter mais recurso. De Fundo Clima, né? De Fundo Clima, mas a gente vê o que o portfólio ele é muito amplo, né? Então, a gente não pode dizer assim, não é garantia que não vai ter. Hoje, que a gente está falando aqui, tem em todas as linhas, né? E capital de giro, especialmente, né? Exatamente. Pelo que eu entendi, a capital de giro é a menos burocrática e a mais acessível, né? E é uma linha perene. Patrícia, talvez o ideal seria, se você puder no chat ou abrir o microfone, informar de onde você e isso pode ajudar, tá? Aqui a fazer esse encaminhamento um pouco mais personalizado no teu caso. Exatamente. Todas essas Patrícia situações... de Videira, no caso. Tá. Isso, ele já vai ver aqui, tá? Todas essas situações de que vocês já fizeram contato com a agência e não teve o retorno, né, com informações de conhecimento do convênio, terminando a reunião aqui, eu vou fazer contato com as cooperativas para já direcionar e a gente esclarecer e que vocês terem o retorno aí bem certinho sobre nossa parceria, tá? Perfeito, perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal?
Reforçando que se além do e-mail que está ali em destaque, né, que é o estrategiaagro@sicobsc.com.br, que é o do Paulo direto e da equipe dele, também eu estou à disposição aqui na CAET para fazer essa ponte com o Paulo, com o André, com quem precisar, se for necessário, tá, gente? Então isso também está facilitado. Cacai, fica à vontade. Uma pergunta com relação a uma informação importante que vocês colocaram aí. Sombrio, ele se enquadra na questão do estado de calamidade de emergência. Nesse caso, né, como Sombrio se enquadra, qual seria a linha e com que taxas, né, por exemplo, que estaria se oferecendo? Uhum. Tá, aí, de novo, tá, a linha que eu direcionaria, no caso, né, tá dentro dessa linha emergencial, financia como capital de giro nessa condição aqui, tá, de Selic mais 4,35 ou TFB, se quiser a taxa fixa, né, que a TFB lá, a gente viu lá a condição, né, e aqui a gente pode dar um prazo de até 90 meses, tá, e até 36 meses de carência. Eu te diria que a linha indicada, né, nessa situação, Sombrio está lá na lista, vamos por essa linha de giro emergencial. Tá, e essa linha emergencial, a taxa fixa estaria que valor? Então, depende do prazo, tá? Aí porque aqui, a linha permite até 90 meses, tá? E aí, de novo, assim, como eu mostrei ali, a TFB, ela para prazos diferentes, ela tem uma condição diferente de taxa, né? Então, vamos pegar aqui a condição de 84 meses, por exemplo, isso no dia 22, né? Hoje a gente já está no dia 28, já vai estar uma TFB diferente, tá? Ela estava aqui a 12 e pouquinho, 12 e alguma coisa, mais o 4,35, né? Ela ficaria 16,35, 16,50, mais ou menos. Perfeito. Muito obrigado pelas informações. A Patrícia informou que é PA10, eu não sei Isso, eu ia fazer essa pergunta porque Videiro eu sei que tem mais de uma agência, então para mim ser bem preciso ali em resolver, eu precisaria saber o nome da agência, né, nesse caso o posto de atendimento 10, ela está se referindo, e se tiver o nome da pessoa que ela fez o contato lá, também já me ajudaria para a gente ser mais ágil aqui. Tá bem, eu vou abrir mais uma pergunta, e pessoal, pelo adiantado da hora, se tiver mais alguma pergunta, a gente faz mais duas perguntas e encerra. A Belos FM pergunta o seguinte: no caso do financiamento por energia fotovoltaica, é possível financiar projetos já executados? O Finame, ele permite que eu financie projetos já implantados, tá? Mas eu não lembro exatamente se é 6 meses, se eu posso retroagir 6 meses ou 1 ano do projeto, tá? Eu acho que eu conseguiria retroagir até 1 ano. Aí teria que verificar a nota fiscal, né? E aí a condição, de novo, que esse equipamento tenha Finame, tenha código Finame. Se eventualmente você já implantou o projeto, tem a nota fiscal desse equipamento, de novo, assim, direciona lá para o Sicob, né, que aí eles vão verificar e vão identificar, não, esse equipamento a gente pode sim financiar. Provavelmente você já pagou esse equipamento, né, então aí a gente vai entrar naquela condição de você ter que apresentar, de repente, o comprovante que já pagou, e o fabricante vai dar lá uma autorização que eu posso liberar o recurso diretamente para você, tá, mas é possível a gente fazer sim, só teria que ver realmente quando que foi emitida essa nota fiscal. Então, com essas informações, DSO, se você procurar o Sicob, talvez consiga essas informações. E aí a gente pode reembolsar esse valor investido. Perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta? Podemos encerrar, e aí as demais a gente vai encaminhando de forma individualizada. Lembrando que quem tiver dificuldade com o Sicob nos avise, a gente avisa o Paulo faz essa ponte, e esse material que foi apresentado a gente vai disponibilizar para vocês também. O Marcão vai mandar tanto o link, né, desse nosso webinar, quanto o material apresentado para que todo mundo tenha acesso. Combinado? Então vamos encerrando aqui o nosso webinar. André, muito obrigado. Paulo, obrigado aí pela disponibilidade de vocês. Apareceu aqui a Patrícia. Michel Ventura, o nosso gerente, o gerente geral do ponto de atendimento é o Giovanni. Beleza. Agradecer o Will também aqui da técnica, que fez aí está pilotando aqui a nossa cabine de gravações. Fábio, mais alguma
alguma informação, alguma observação? Só agradecer ao André, ao Paulo, a todos pela participação, né? Acho que foi bem esclarecedor as dúvidas e que tenhamos bons negócios para todos nós, né? Dentro desse convênio, dentro dessa linha já apresentada. Valeu, gente. Obrigado. Eu só queria mais Claro, fique à vontade. uma coisa que eu acho importante ressaltar é que dentro dessa parceria que a gente tem com o Cicobi, eventualmente a gente coloca à disposição também linhas diferenciadas que vêm eventualmente em alguma demanda específica, tá? Citar recentemente a gente teve o Pronamp Emergencial SC, que foi uma linha destinada aos municípios, né, que tiveram situações de decreto de emergência ou calamidade, onde a gente conseguiu financiar essas mesmas linhas que a gente trouxe aqui, né? A gente conseguiu dar rebate ou de 100% da taxa de juros ou de 50% da taxa de juros, né? Nessa parceria que a gente tem com o Cicobi. Então, por exemplo, se a gente tivesse hoje com o programa emergencial vigorando, vigente, né? A gente conseguiria os associados da CAERT que tivessem eventualmente num município afetado estariam com acesso também a essas linhas, né? Então, volta e meia, tudo que refletir em políticas públicas que a gente conseguir trazer de benefício é compartilhado e disponibilizado na ponta através desses canais que a gente tem com as cooperativas. Tá? Então, é a forma que a gente trabalhar com micro e pequena empresa justamente usando essa parceria com as cooperativas, né? A gente não fez nenhuma operação, por exemplo, de Pronamp de forma direta, né? Todo o Pronamp emergencial, todo o recurso subsidiado todo subsídio, né? A parceria que a gente fez com o governo do estado, rodou através das cooperativas de crédito. Então, assim, é importante ressaltar isso também, tá? Hoje a gente tem essas linhas, mas se eventualmente daqui a um mês a gente tiver uma linha diferenciada com uma condição melhor, isso vai chegar no Cicobi, o Cicobi vai transmitir para a CAERT, chegou aqui uma linha com uma condição melhor. E aí a gente dá publicidade. A gente sempre vai apontar a melhor condição possível. Perfeito, perfeito. Tá ótimo. Senhores, obrigado então mais uma vez, a gente agradece e continua à disposição aí do nosso associado para outras dúvidas. Obrigado, pessoal. Boa tarde, Prazer. pessoal. Tchau, Boa até tarde. logo. Tchau. Você só tava